No Antigo Testamento, encontramos uma história que se destaca pela sua natureza perturbadora, descrita nos capítulos 19 a 21 do livro dos Juízes. Esta narrativa, não recomendada para menores de idade, traz lições profundas sobre a condição humana e a moralidade. A história se inicia com um levita, habitante das montanhas de Efraim, que toma uma mulher de Belém de Judá como concubina. Após ela ser infiel e retornar à casa do pai, o levita decide buscá-la, enfrentando uma série de eventos trágicos. Durante a viagem de volta para casa, eles se veem obrigados a pernoitar em Gibeá. Lá, são acolhidos por um homem idoso, mas a noite toma um rumo sombrio quando homens da cidade exigem que o levita seja entregue para abusarem dele. O anfitrião, numa tentativa de proteger seu hóspede, oferece sua própria filha e a concubina do levita, resultando no abuso brutal e morte da concubina. Na manhã seguinte, o levita descobre a terrível situação e, em um ato de desespero e raiva, divide o corpo da concubina em 12 partes, enviando-as para todas as tribos de Israel. Este ato desencadeia uma guerra civil devastadora entre as tribos, culminando em enormes perdas de vidas e quase resultando na extinção da tribo de Benjamim. Esta história não apenas relata eventos chocantes, mas também serve como um reflexo das consequências das decisões humanas, especialmente na ausência de liderança e moralidade. Ela destaca a importância da responsabilidade, do respeito pela dignidade humana e da proximidade com Deus para evitar a degeneração moral. Além disso, mostra que, apesar das escolhas erradas e de suas graves consequências, existe a possibilidade de redenção e restauração, conforme ilustrado pela eventual reconstrução da tribo de Benjamim. Assim, a narrativa do livro dos Juízes nos leva a refletir sobre a complexidade da natureza humana, a necessidade de liderança justa e a importância da fé e da moralidade na sociedade. A história no livro dos Juízes, assim, revela uma série de lições cruciais, transcendendo o contexto histórico e religioso, e tocando em aspectos universais da experiência humana. Primeiramente, ela nos mostra a fragilidade das estruturas sociais e morais quando não há um sistema de valores e liderança eficaz. A ausência de um rei ou de uma autoridade central em Israel naquela época é simbólica da falta de um guia moral e ético, levando a um estado de relativismo moral onde as ações são guiadas pelo que parece certo ao indivíduo, sem considerar o bem coletivo ou princípios éticos universais. Além disso, a história destaca a complexidade do conceito de justiça. As ações das tribos de Israel contra Benjamim, embora motivadas por uma busca por justiça após um ato atroz, resultam em mais violência e sofrimento. Isso levanta questões sobre como a justiça deve ser buscada e aplicada, e o perigo de uma justiça que se torna vingativa ou desproporcional. O elemento da graça e da redenção também é proeminente. Apesar dos graves pecados cometidos pelos benjamitas e pelas outras tribos, há um esforço coletivo para restaurar e preservar a tribo de Benjamim. Isso reflete a ideia de que, apesar dos erros cometidos, há sempre espaço para arrependimento, perdão e recomeço. Esta é uma mensagem poderosa de esperança e renovação. Por fim, a história nos convida a refletir sobre a natureza da liderança e a importância da orientação divina. A narrativa deixa claro que, na ausência de uma orientação moral e espiritual adequada, as sociedades podem rapidamente se desviar para o caos e a degradação moral. Isso sublinha a importância de buscar sabedoria e orientação em uma fonte mais elevada, seja ela entendida como divina, espiritual ou moral. Em suma, os eventos narrados nos capítulos 19 a 21 do livro dos Juízes oferecem uma meditação profunda sobre justiça, moralidade, liderança, redenção e a natureza humana. Eles nos desafiam a considerar como nossas ações e escolhas afetam não apenas a nós mesmos, mas também as comunidades e sociedades em que vivemos, e a importância de buscar um caminho ético e moral em nossas vidas.
Prosseguindo com a reflexão sobre esta história do livro dos Juízes, podemos extrair mais algumas lições significativas que ressoam até os dias atuais. Um aspecto crucial é a responsabilidade individual e coletiva nas decisões tomadas. Os eventos narrados demonstram como as ações de um indivíduo ou de um grupo pequeno podem ter repercussões devastadoras para toda uma comunidade. Isso ressalta a importância de considerarmos as consequências de nossas ações, não apenas para nós mesmos, mas para o bem-estar coletivo. Outra lição importante sobre a dignidade humana e o respeito pelos direitos dos outros. A forma como a concubina é tratada, tanto pelo levita quanto pelos homens de Gibeá, reflete uma profunda desconsideração pela sua humanidade. Este aspecto da história nos convida a refletir sobre como tratamos os outros em nossa sociedade e a importância de proteger e respeitar a dignidade de cada pessoa. A história aborda a questão da liderança e do poder. A falta de uma liderança central em Israel leva a uma desordem social, onde o poder é exercido de forma arbitrária e muitas vezes violenta. Isso sublinha a necessidade de sistemas de governança justos e eficazes, que promovam a ordem e a justiça, evitando abusos de poder e protegendo os mais vulneráveis. Por fim, a narrativa nos ensina sobre a importância da sabedoria na resolução de conflitos. As decisões tomadas pelas tribos de Israel, embora visem resolver o problema imediato, são muitas vezes impulsivas e levam a mais violência e injustiça. Isso nos lembra da necessidade de buscar soluções sábias e ponderadas para os conflitos, que não apenas tratem das consequências imediatas, mas também considerem os impactos a longo prazo. Em resumo, a história dos capítulos 19 a 21 do livro dos Juízes é rica em temas e lições que continuam relevantes. Ela nos desafia a pensar sobre nossas responsabilidades como indivíduos e como sociedade, a importância da justiça e da liderança ética, e nos lembra da necessidade constante de buscar sabedoria e orientação em nossas ações e decisões. Continuando a análise desta profunda história do livro dos Juízes, podemos perceber como ela reflete sobre a natureza cíclica da violência e do sofrimento. As ações tomadas pelas tribos de Israel, embora motivadas por um desejo de justiça, acabam por gerar mais violência e dor, criando um ciclo vicioso que é difícil de quebrar. Isso nos faz refletir sobre como a vingança e a retribuição, sem um entendimento maior de justiça e misericórdia, podem perpetuar o sofrimento ao invés de solucioná-lo. A história também aborda a importância da comunidade e da solidariedade. Apesar dos terríveis atos cometidos pela tribo de Benjamim, as outras tribos de Israel reconhecem a necessidade de preservar a unidade e a integridade de todo o povo. Isso destaca a ideia de que, mesmo diante de graves transgressões, é possível buscar caminhos de reconciliação e restauração comunitária, ao invés de optar pela destruição total. Além disso, a narrativa aponta para a complexidade da condição humana, na qual bondade e maldade, justiça e injustiça se entrelaçam. As ações dos personagens da história são multifacetadas e não se encaixam em categorias simples de certo e errado, bom ou mal. Isso nos lembra de olhar para os dilemas morais e éticos com uma perspectiva mais ampla e compreensiva, reconhecendo a complexidade inerente à natureza humana. Por fim, a história no livro dos Juízes nos convida a refletir sobre nossa própria época e sociedade. Ela nos faz questionar como lidamos com questões de justiça, liderança, responsabilidade moral e a proteção dos mais vulneráveis. Nos estimula a pensar sobre como podemos evitar repetir os erros do passado e como podemos construir uma sociedade mais justa, compassiva e sábia. Portanto, a narrativa não é apenas um registro de eventos passados, mas um espelho que nos faz refletir sobre nossas próprias vidas, nossas comunidades e nosso mundo. Ela nos desafia a buscar constantemente caminhos melhores e mais justos, lembrando-nos da importância da sabedoria, da compaixão e da responsabilidade em todas as nossas ações.